Então, boa tarde a todos e a todas, desde já agradecendo a presença de todos e todas aqui. Eu me chamo Tarsila Crucius, junto com a Maralice, nós estamos coordenando esse trabalho voltado à educação, voltado ao ensino, à pesquisa e extensão dentro do IB Saúde. E esse hoje vai ser o nosso último seminário online do ano de 2021. Então, assim, dando as boas-vindas a todos e a todas, né? E saudando os diretores que aqui estão nos assistindo, os colaboradores das unidades do IB Saúde que estão aqui nos acompanhando. Desde já eu quero fazer um agradecimento, né, muito especial à Lilian, né, a Lilian, que é psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar e que está atuando junto ao hospital aqui, uma unidade aqui do nosso IP Saúde, e também tem atuação na atenção básica em saúde. A Lilian se dispôs, então, a compartilhar conosco no dia de hoje os conhecimentos dela e trocar um pouco de ideia conosco sobre um tema que a gente tem observado, que sempre foi um desafio, né, para todos os que estão atuando na linha de frente, na área da saúde, tanto na atenção básica, nas UPAs, né, junto aos hospitais também, mas especificamente vem sido trazidas maiores preocupações a partir do advento da pandemia, né, com agravamento, com uma generalização, vamos dizer assim, de questões ligadas à saúde mental, não somente dos pacientes que nos chegam, as famílias também. Nós vivemos um período, que é esse período de pandemia, em que todos nós estamos com os nervos à flor da pele. Eu estava comentando, né, Lilian, semana passada, que em geral eu começo a ratear no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro não me lembro mais o que eu tenho para fazer, a gente já está explodindo dia 10 de dezembro, e esse ano eu comecei a ratear no início de novembro, né? Ou seja, todos estamos sobrecarregados, em especial os profissionais de saúde da linha de frente, tendo que lidar com tanto luto, com tantas perdas, com tanta angústia já ao longo de mais de 1 ano e meio de pandemia, tantas mudanças nas nossas rotinas. Temos que nos deparar com as nossas questões, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades, e uma situação exacerbada que nos chega no dia a dia das nossas unidades de saúde, né? Então, assim, eu acho que mais do que propício e adequado esse tema, que é a compreensão e manejo da ansiedade. A Lilian vai dividir com a gente um pouco do conhecimento que ela tem, da experiência que ela tem tido na sua atuação profissional e também junto, né, ao seu estudo, ao seu trabalho, à sua especialização. Durante esse período, né, durante o período que ela vai falar, o chat estará aberto. A Thaís também, de São Lourenço do Sul, está nos dando bom dia, manda pistolete lá de Pelotas. A Letícia, que não disse de onde é que ela é, de qual unidade que ela é, né? Nós temos aqui a Regiane de Canoas, da UPA Boqueirão, o Nelson, que é o coordenador da UPA Pelotas, da UPA Areal de Pelotas, a Janaíne também está com toda a equipe lá assistindo, e também a equipe do CASG, Centro de Atendimento Síndromes Gripais de Pelotas, né? A Letícia do CASG também. Então, a gente cumprimenta todos esses. Enquanto a Lilian estiver falando, o chat vai estar aberto, e depois da fala dela, a gente vai ter um espaço para perguntas, para comentários, não é? Para que também quem está assistindo possa dar os seus depoimentos, possa falar das suas vivências também, não é? Então, bem-vindos a todos e a todas, né? E vou passar então agora a palavra para a Lilian, Victoria Rio, né, que, mais uma vez colocando, é psicóloga,
tem especialização e atua na área da psicologia hospitalar e também na atenção básica. Lilian, a palavra está contigo. Tá bem, muito obrigada, Tarsila, obrigada a todos pelo convite. Caso não estejam escutando bem, solicito algum sinal. Antes de iniciar, eu gostaria primeiro de dar 2 recados, né? O senhor Luiz, que é o nosso líder aqui do hospital, o diretor, ele costuma e gosta de estar presente nos eventos, mas ele tem uma reunião na prefeitura juntamente com o secretário de Mobilidade Urbana, e por conta disso ele pediu para avisar que ele não estará presente conosco hoje. Outra questão é que se eventualmente o telefone tocar aqui da sala, já tocou antes, eu estou utilizando hoje uma sala da coordenação da enfermagem, então é uma sala bem movimentada. Eventualmente o telefone pode tocar, eu só solicito assim que ignorem, né? Tudo bem, não é comigo o telefone, mas só para dizer que talvez terá essas interferências, tá bem? Então, acho muito bom assim a escolha desse tema, né? Para a gente conversar algo tão relevante e tão emergente, ainda mais nos últimos 2 anos, onde a gente vive uma situação atípica, né? Que, claro, já virou rotina da vida de muitas pessoas, mas nem por isso não deixa de ser algo também que gere um certo grau de ansiedade, tá bem? Então, só para falar um pouquinho, assim, quem eu sou, né? A Tarsila já me apresentou, mas eu sou a Lilian, sou psicóloga graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tenho especialização em psicologia hospitalar pelo Moinhos de Vento, cursei aperfeiçoamento em terapias cognitivos comportamental pela Weiner. Durante a graduação e depois da graduação, eu participei do grupo de estudo avançado em psicologia da saúde do programa de pós-graduação da Unicinos. Atualmente eu atuo no Hospital São José, então, de 2 Irmãos, na unidade psiquiátrica, mas também na internação clínica, né, quando tem alguma questão. E também atuo hoje na atenção primária à saúde do município de Campo Bom. Trabalho em estratégia da saúde da família nesse município, assim como em unidade básica de saúde também. Então, o objetivo desse curso é capacitar o participante, né, para compreender o que é a ansiedade, assim como identificar o manejo, o que eu posso fazer quando eu estou numa crise de ansiedade, assim como quando o meu paciente no ambiente hospitalar apresenta uma crise de ansiedade, para eu conseguir entender, será que ele está tendo uma crise de ansiedade? Será que ele está tendo realmente um ataque de pânico ou um ataque no coração? Né, isso é muito comum a gente encontrar nas emergências de hospitais pessoas com crises muito semelhantes a ataque cardíaco, e quando vamos analisar, verificar, não, né, é um ataque de pânico. Então, o nosso cronograma, a gente vai conhecer um pouquinho das emoções, perceber o que é uma ansiedade, o que se torna um transtorno de ansiedade, compreender qual a diferença desses 2 temas. Vou falar um pouquinho assim do ambiente hospitalar, o que ele tem a ver com a ansiedade, qual é o tratamento, ou se existe tratamento para ansiedade, e algumas técnicas de manejo de ansiedade também. Então, eu gostaria que vocês pensassem assim, vocês podem ir escrevendo, depois a gente vê o chat e aí a gente vai conversando também. Se sentir ansiedade pode ser algo bom. Né? Perguntando desse jeito, eu acredito que muitas pessoas vão falar que não, né? Que tem pavor de sentir ansiedade, que a ansiedade deixa a pessoa muito incapacitada, que deixa a pessoa muito nervosa. Mas aí eu falo para vocês assim que sentir ansiedade pode ser algo bom. Não só pode ser algo bom, como ela faz parte da nossa sobrevivência. Então, a ansiedade, ela é uma emoção. E por ela ser emoção, ela é algo fisiológico. Ou seja, a gente precisa da ansiedade para sobreviver. Sentir ansiedade é que nem eu sentir fome, e aí eu como e me alimento. É que nem eu sentir que minha bexiga está cheia e eu vou no banheiro urinar.
Então, eu preciso sentir ansiedade para sobreviver. Mais à frente eu vou falar um pouco melhor sobre qual é a relação da ansiedade e nossa sobrevivência. Mas, de modo geral, eu quero que vocês, né, a partir de hoje, passem a aceitar que a ansiedade é algo comum do nosso dia a dia e a gente, enquanto que a gente sentir ansiedade, estaremos vivos, pois ela faz parte da nossa sobrevivência. Então, como dito, né, a ansiedade ela é uma emoção, ou seja, é um processo biológico e fundamental para a nossa sobrevivência. Faz parte da nossa herança biológica. Quando eu falo de herança biológica, assim, um dos exemplos que a gente gosta de usar é que a gente lembra, assim, dos nossos antepassados, né? Lá, assim, muito, né? Nos livros de história, realmente, tá? É bem antepassado. Que a gente vai verificar, por exemplo, que na Idade da Pedra, as pessoas tinham muito medo porque elas viviam num eterno conflito para sua sobrevivência, né? Elas matavam animais, matavam outras pessoas para sobreviver, viviam em estado de alerta porque viviam junto a animais, então a caça, né? Eles viviam num eterno conflito e por isso ali eles precisavam ter o medo, a ansiedade para sobreviver. E aí a gente foi herdando isso, e quando se trata dos nossos instintos mais profundos, a gente sempre vai agir como se estivesse como os nossos antepassados. E por isso que a gente às vezes age como regras ultrapassadas, como se ainda estivéssemos na Idade da Pedra. É como se a gente tivesse um software de computador, só que humano instalado na nossa cabeça, e todo instinto que a gente herdou, que a gente tem, a gente entende que a gente tem que seguir as regras a todo custo, senão a gente não vai se salvar. Então, a gente tem esse software, assim, herdado ainda lá da Idade da Pedra, que é quando, de fato, as pessoas precisavam sentir um medo e estado de alerta a todo tempo para sobreviver. Mas acontece que agora a gente não precisa mais disso, né? E aí eu gosto de pensar, assim, um pouquinho, como tem profissionais da saúde aqui, do quanto que o hospital, por si só, é um local altamente ansiogênico, né? E nos últimos 2 anos, eu acredito que, né, já tem estudos sobre isso, mas do quanto que se tornou um ambiente ainda mais ansiogênico, né? É um ambiente estressante a equipe, que lida com a dor e a angústia decorrente do processo de saúde e doença, lida com outros profissionais da saúde, lida com um paciente, lida com um familiar, lida com a doença. Então, é um ambiente altamente ansiogênico, em que parece que o profissional tem que estar todo tempo em estado de alerta, né? Ainda mais nos últimos anos, onde a gente lidou com uma doença que mobilizou muitas pessoas, né? A família e o paciente, por sua vez, também encontram, né, tem o hospital como um ambiente ansiogênico. Então, o adoecer provoca alterações psicológicas, coloca o sujeito como um ser frágil e vulnerável, tanto o paciente como o familiar. Eu gosto dessa imagem, assim, ela é bem atual, mas em qualquer momento, né, o hospital é um ambiente ansiogênico. Aqui a gente vê o paciente totalmente vulnerável, deitado numa cama, né, numa maca hospitalar, sobrevivendo através de aparelhos. O profissional ali que está tendo que dar assistência profissional e ainda tendo que dar um suporte quase que psicológico junto. E aí ali está no tablet o familiar querendo ver esse paciente, porque decorrente da pandemia, né, as visitas foram proibidas, e do quanto que imagina tu ter um familiar adoecido e não poder ver ele, né? O quão ansiogênico isso é. Tu não sabe se amanhã, né, no plantão de amanhã, como é que vai estar o teu familiar. Então, acho que essa cena, assim, resume totalmente do quanto que o hospital pode ser um ambiente bem ansiogênico. Mas a ansiedade também, como eu falei anteriormente, que ela era protetiva na Idade da Pedra e segue sendo, ela serve também, às vezes, para nos alertar,
né? Por exemplo, eu usei essa imagem, assim, que é uma imagem utilizada bastante no Outubro Rosa, mas que a gente pode utilizar, pensar em N exemplos, né? Por exemplo, se eu estou lá fazendo o meu autoexame das mamas e sinto um caroço atípico na minha mama, se eu não tiver uma certa ansiedade, eu não vou marcar uma consulta médica, por exemplo. Então, a ansiedade, ela nos serve também para um sinal de alerta que algo pode não estar bem, e aí eu vou me proteger com isso. Quando essa ansiedade se torna algo adaptativo ou não adaptativo, né? Por exemplo, essa imagem é de um gatinho com uma sombra muito grande. Né? Às vezes, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem um sinal de alerta, que a gente é tão ansioso, que a gente foge de uma sombra de um leão, por exemplo, ou de um tigre, e quando a gente vai ver, é apenas um gato, né? Que é inofensível, aparentemente. Então, a gente tem, às vezes, um medo que lá na Idade da Pedra era adaptativo, porque eu tinha que fugir, mas que hoje não tem essa necessidade. Então, é o instinto, o medo, ele está correto, né? O medo é algo assim, é uma reação fisiológica correta, mas que naquela hora eu não preciso ter esse medo. Mas a gente foi herdando e foi criando e tendo a nossa crença, né? Nossa imagem, nosso óculos de vida, que a gente acaba ficando com medo de uma sombra de um gatinho. E aí, quando que a ansiedade, ela se torna um transtorno de ansiedade? Lembrando, a ansiedade, ela é uma emoção. Eu preciso dela para sobreviver. No entanto, quando essa ansiedade gera prejuízos na nossa vida pessoal, na nossa vida social, no nosso trabalho, na nossa saúde física, ela vira um transtorno de ansiedade, de fato. Então, existem vários transtornos de ansiedade, de modo geral, tá? A fobia específica é um transtorno de ansiedade que a gente vê muito, inclusive no ambiente hospitalar. Eu trouxe essa imagem, assim, porque eu acho que ela diz de vários medos que as pessoas têm, que é o medo de um estímulo ou uma situação específica. Por exemplo, medo de agulha. Né? É comum as pessoas terem medo de agulha. Agora, eu tenho uma fobia a ponto de não fazer meus exames de rotina ou eu estar com alguma doença e não fazer um exame porque eu tenho uma fobia muito grande a algo específico, aí sim está causando prejuízo, tá? Por exemplo, tem uma viagem a trabalho ou tem umas férias que vai toda a minha família e eu não vou ir porque eu tenho medo de avião. Né? Será que isso de fato não está causando um prejuízo? Agora eu tenho medo, eu tenho uma fobia específica de palhaço, porque na minha infância eu tive uma experiência que foi um tanto quanto desagradável. Bom, mas eu não convivo mais com palhaço, eu não preciso ir em circo. Será que eu preciso realmente tratar essa minha fobia específica a palhaço? Então, tudo a gente vai ter que avaliar o quanto de prejuízo eu tenho com essa minha fobia específica e, caso eu não tenha nenhum prejuízo, não preciso tratar. Né? Então, cada caso vai ser olhado de modo individual. Tá? Outra questão que está envolvido no transtorno de ansiedade é o transtorno de pânico, que é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto que alcança um pico em minutos. Então, o que a pessoa vai sentir? Né? Ela às vezes diz assim, não, eu estava tranquila em casa, eu estava andando na rua, estava no trabalho, ou às vezes tem até o transtorno de pânico noturno, estava dormindo, e aí eu acordo nesse estado de pânico, que é quando eu sinto minha respiração alterada, sinto taquicardia, vertigem, suor, tremor e um medo intenso de morrer. Então, as pessoas assim, que têm esse transtorno de pânico, realmente é algo muito delicado que a gente precisa validar muito, porque as pessoas realmente elas têm um medo, uma sensação de que elas estão morrendo. Né? E alcança, é muito rápido, é muito abrupto, ela alcança um pico assim de mal-estar e vão para a emergência.
não é? Aí chegam na emergência, não, eu tô tendo um ataque cardíaco, tô passando muito mal, e aí é feito um eletro, enfim, e vê, não é nada disso. É uma questão bem psicológica, bem do transtorno de pânico. E olha a importância, assim, da gente saber diferenciar do que é um transtorno de pânico do que é um ataque cardíaco, né? Porque tudo isso, falando em SUS também, requer custos, né? Então, qualquer exame no SUS requer um custo, qualquer abordagem, qualquer medicação vai requerer um custo, e a gente vê emergências altamente lotadas também, né? Então, acho que é muito importante, assim, o profissional da saúde estar capacitado de manejar aquele transtorno de pânico. Além disso, também, a gente, enquanto indivíduo, assim, quando passa por um transtorno de pânico, é algo muito desconfortável, então a gente saber manejar isso para o nosso bem-estar é muito importante também. Outro transtorno que engloba o transtorno de ansiedade é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Né? Eu trouxe essa imagem, assim, caso alguém tenha algum traço de TOC, certamente vai se sentir incomodado com essa imagem, que né, a questão dos clips em cima, que um não está alinhado, né? O lápis não está alinhado, e aí os clips embaixo estão organizados por cor. Essa é uma imagem, assim, bem senso comum do TOC, tá? Mas o TOC, ele é muito mais do que isso. Né? Às vezes a gente fala, eu tenho TOC, porque, né, tem que estar no lugar, tenho isso. Mas o TOC, ele é também um transtorno muito demandante da pessoa, geralmente ele gera um sofrimento bem significativo, que a pessoa vai ter pensamentos recorrentes ou imagens que considera altamente estressante. Então, ele tem a necessidade de realizar certas ações para, de fato, tirar aquele pensamento. Por exemplo, eu acredito que se eu não for lavar minha mão, ou se eu não fizer certo ritual, algo de muito ruim vai acontecer com a minha mãe. Ou algo de muito ruim vai acontecer comigo se eu não fizer tal ritual. Então, vem esse pensamento intrusivo, algo de muito ruim vai acontecer, eu sinto um grau de ansiedade, e aí eu faço a compulsão para anular a ansiedade. Por exemplo, eu vou lá e de fato lavo a minha mão. Né? Ou a questão de contaminação. E aí a gente fala assim, né, do quanto que a gente tem que olhar para o indivíduo e para a realidade dele específica. Por exemplo, se eu, antes de trabalhar, lavar 30 vezes, fazer todo um ritual na minha mão, né, de lavagem, e aí entrar para o meu trabalho, será que isso vai ser caracterizado como um toque? Talvez sim. Agora, se eu for lá num bloco cirúrgico e ver um cirurgião lavando as mãos assim, né, várias vezes eles repetem, tem todo um ritual, lava as unhas, será que ele tem toque? Não, né, é uma questão de higiene que ele precisa, que é protocolo, e ele precisa ter esse ritual para o trabalho dele. Então, do quanto que a gente tem que olhar os sinais e os sintomas de cada indivíduo, e a importância, assim, para não sair diagnosticando, né, todo mundo sendo isso. Então, a gente sempre avalia os sinais e sintomas e do quanto que tem de prejuízo nisso. O toque também, ele tem muita questão de pensamentos intrusivos, assim, de que se imaginar fazendo algo muito ruim. Por exemplo, tem pacientes que relatam assim, eu tenho um pensamento intrusivo que eu vou fazer mal a uma pessoa que é mais frágil que eu, por exemplo, a um idoso. E a pessoa, de fato, se sente muito culpada de ter esse pensamento. E aí, quando a gente vai ver, ela nunca fez isso, ela só tem esse medo. Isso é toque, é um pensamento intrusivo que a pessoa tem de que vai fazer algo muito ruim. Então, o toque também, ele é uma questão de ansiedade bem... que realmente causa prejuízos e deve ser considerada e olhada com muita cautela. Outro transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que a pessoa tem uma tendência de se preocupar continuadamente com muitas coisas. Os pensamentos se voltam para a imaginação de todas as possíveis consequências negativas de absolutamente tudo.
né? O transtorno muitas vezes é acompanhado de sintomas físicos, então o paciente vai ter insônia, tensão muscular, problemas gastrointestinais, são sintomas bem recorrentes a pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Então a pessoa sempre está num estado de alerta, numa tensão, né? Sempre naquele pensamento, e se isso acontecer? E se algo de muito ruim acontecer ao meu filho? E se eu for ao mercado e alguém me assaltar? Então, é um transtorno que deixa a pessoa todo o tempo em sinal de alerta e, por consequência, muito tensa, né? Pode dar até questões de vômitos, diarreia, a pessoa não consegue dormir porque fica todo o tempo ruminando aquele pensamento, né, de algo muito ruim vai acontecer. Preocupação intensa. O transtorno de ansiedade social também está dentro dos transtornos de ansiedade. É um medo intenso de ser julgado pelos outros. E nós, enquanto seres humanos, né, antes falando um pouco assim da nossa biologia, a gente, ao contrário dos animais, a gente tem essa capacidade de julgar os outros e de perceber ou achar quando alguém está nos julgando. E então, o transtorno de ansiedade social tem muito disso. A todo tempo, o indivíduo, né, acha que está sendo julgado. Então, ele vai evitar eventos sociais, encontrar pessoas novas, e com isso vão surgir também sintomas como tensão extrema, preocupação com interação social e, consequentemente, isolamento. Muitas pessoas, muitos pacientes relatam, às vezes, assim, nossa, eu tenho uma consulta médica e é muito difícil para mim sair, né, sozinho, ou, de fato, ir na consulta. E eu chego sempre muito atrasada, porque eu fico me enrolando até o limite, né? Então, imagina só o quão comprometedor isso é, às vezes, para alguém, não conseguir sair por uma fobia de que vão estar achando algo de mim. E aí as pessoas, de fato, elas param de sair, param de ter essa interação social, às vezes não conseguem ir numa entrevista de emprego, às vezes falta um emprego, uma reunião importante, né? E esse transtorno de ansiedade, ele está muito vinculado ao uso de álcool e outras drogas. Por quê? Por exemplo, as pessoas às vezes usam o álcool, a droga, para conseguir ter um pouco mais de interação social. Então, a pessoa está alcoolizada, ela se sente, né, por conta dos efeitos do álcool, mais confortável em interagir, porque é o álcool agindo ali. Então, esse transtorno está muito vinculado ao uso de álcool e outras drogas. Além da questão, assim, de às vezes estar com um copo na mão, né, num grupo de amigos, te dá uma certa segurança. Então, eles acabam utilizando isso também como uma estratégia de enfrentamento. O outro transtorno também que está dentro dos transtornos de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente via muito, sim, esse transtorno de estresse pós-traumático surgiu muito em veteranos de guerra, porque eles iam para a guerra, passavam por situações altamente estressantes, morte, né, bombas, a questão de sobrevivência também, né, e acabam desenvolvendo o TEPT, que é esse estresse pós o trauma específico, né. Então, é um medo excessivo causado por uma exposição anterior a uma ameaça ou um dano. Então, a pessoa pode ter pesadelos, flashback, irritabilidade, tensão, hipervigilância, né? Acha que sempre algo de ruim está acontecendo. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando alguém teve algum familiar que adoeceu de algo específico e achar todo o tempo que eu também terei isso, ou a questão agora com o Covid, né, do quanto que meu familiar teve, então eu tenho muito medo de ter também, ou quando alguém perdeu um filho, por exemplo, e aí tem muito medo de perder outro filho também, então acaba tendo pesadelos. Acredito que, não sei se já tem estudos quanto Covid e TEPT para profissionais de saúde, mas do quanto que eu acredito, assim, que muitos profissionais passaram plantões vendo muitas pessoas sendo entubadas, emergências cheias, faltando leito, pessoas evoluindo de fato a óbito, né?
Então, do quanto que talvez esses profissionais estão tendo, às vezes, flashbacks, né, recorrente, fecham os olhos e vê aquela cena de alguém muito mal ou de, né, de uma emergência. Então, isso é muito comum, assim, em pessoas que trabalham também, né, além das questões de veteranos de guerra, pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. E quais são os prejuízos, assim, de modo bem geral, tá? De ter um transtorno agora de ansiedade, não mais a emoção, a ansiedade, mas quando se torna um transtorno, né? De modo geral, as pessoas vão ter prejuízo na qualidade de vida, então vão se privar, às vezes, de eventos sociais, né? Vão viver com dor nas costas, vão ter questões gastrointestinais, às vezes vão estar num evento e não consegue nem estar presente de fato, porque o pensamento está lá ruminando, né? Tu não consegue estar focado naquele momento. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ela também dá depressão. Então, muitas vezes as pessoas vão de fato ficar deprimidas, porque imagina só, tu não conseguir, por exemplo, ter uma vida social por conta da ansiedade, né? Ela vai gerar depressão. Ou tu ter um ataque de pânico, não ir ao trabalho, do quanto que isso também vai envolver a tua efetividade no trabalho, né? Ou até na relação conjugal, às vezes, do quanto que as pessoas menosprezam um transtorno de pânico. Então, eu tenho um pânico e a pessoa me diz, não, isso não é nada, é bobagem, né? Então, também vai comprometer, né, a saúde, às vezes, de uma relação social, relação familiar, uma relação conjugal. Além disso, também ela compromete a saúde física, porque viver, né, com tensão muscular, com a cefaleia, com insônia, isso tudo vai prejudicar a saúde física. Vai também, em alguns casos, gerar uma solidão, porque as pessoas ficam, às vezes, trancadas em casa por conta de transtornos de ansiedade. E além de levar, às vezes, a alguns casos de uso de álcool e outras drogas, como eu falei anteriormente. Então, a maior parte das pessoas, assim, que sofrem de ansiedade não fazem um tratamento ou fazem um tratamento inadequado. Por que eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas falam assim, é muito raro hoje tu não escutar de alguém falar, sim, eu tenho ansiedade, mas eu sou assim, né? Eu até brinco com aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim e vou viver assim. Acho que não, né? Acho que quando está gerando um prejuízo, a gente tem que buscar tratamento. Só que esse tratamento precisa ser baseado numa ciência, né, que tenha uma evidência científica, né? Hoje a gente conta, assim, com um leque de muitos tratamentos alternativos, né? E aí, às vezes, os pacientes chegam para mim e dizem, eu já tentei de tudo. Tentei floral, tentei, né, terapia holística, tentei não sei o que, mas não tentou um tratamento eficiente para a ansiedade. Né? E aí, de fato, realmente a pessoa vai ficar sofrendo até chegar num profissional capacitado para tratar isso. E eu gosto de pensar, assim, do quanto que isso é importante validar na saúde mental. Por exemplo, quando a gente está com um problema no coração, a gente não vai no oncologista, a gente vai no cardiologista, né? Isso também para a saúde mental. Por que a gente fica, né, subestimando tanto os transtornos mentais e não procura um tratamento eficiente para isso? Claro, a saúde mental, de modo geral, ela é um tabu, né? Mas do quanto que as pessoas sofrem disso, né? É incapacitante. Então, é importante também buscar um tratamento eficaz, né? E aí, cada transtorno, de fato, hoje eu vou falar de modo geral do transtorno de ansiedade, mas vocês viram que dentro da ansiedade tem vários transtornos, vários tipos diferentes, né? E cada transtorno, quando a gente consegue fazer um diagnóstico, vai definir qual é o tratamento adequado, né? Vai ter certos protocolos para isso. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, dentro da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental nas pesquisas assim de meta-análise é o que tem demonstrado maior eficácia no tratamento de ansiedade, por exemplo, né? Então, sugiro assim quem sofre, né, disso, às vezes não vai ter um diagnóstico de um transtorno, mas às vezes a gente vai ter traços de ansiedade que está gerando prejuízo e do quanto que é importante procurar auxílio de um profissional capacitado para isso.
E voltando um pouquinho, assim, quando eu falei da idade da pedra, né, a gente herdou alguns instintos, né, a questão de hipervigilância, a questão de sobrevivência, do medo, mas também foi nos dada a capacidade de ser racional. Então, a gente também pode pensar, né? Só que dizer que o medo é irracional não faz ele ir embora. Entretanto, se a gente puder, de fato, experimentar uma situação aparentemente perigosa repetidas vezes, mas sem uma consequência ruim, né, sem que cause algum dano, o nosso cérebro vai aprender a ser racional, a pensar sobre aquilo, né, sobre aquele evento, e ser menos apreensivo. Por exemplo, profissionais da saúde, né? Se eu falar para vocês assim, vai ter uma questão, por exemplo, parada cardíaca, tá? O paciente entrou em parada cardíaca. Talvez o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o médico, nas primeiras intercorrências de uma parada cardíaca, vai ter medo, né? É normal, ok, esperado, né? Porque vocês aprendem a teoria, vocês têm os estágios, mas na prática, quando tu tá ali com o paciente e tem uma parada cardíaca, é normal tu ter, né, uma situação aparente ali que vai te ameaçar. É perigoso aquilo que está acontecendo ali. Só que aí eu vou fazendo plantões e tudo mais e vou me expondo àquela situação. E eu, essa parada deu, né, consegui fazer o protocolo de parada, consegui manejar, deu certo. E assim eu vou me colocando repetidas vezes naquela situação que aparentemente é algo perigoso, mas que eu consegui manejar. Então, ok, não preciso mais ter tanta ansiedade, né, com uma parada cardíaca. Isso é em eventos, tá? E a gente vai modificando o nosso instinto através dessas experiências que são satisfatórias, né? Então a gente vai se tornando menos apreensiva porque aquela experiência foi satisfatória. Embora no início tenha sido ansiogênica, eu aprendi a manejar ela. Só que quando eu falo assim, né, não, tu tem a capacidade de pensar, gente, né, somos seres racionais. Então, se eu te falar assim, não precisa ficar assim, não precisa ter medo. Né? Às vezes tem um exame para fazer invasivo. Não precisa ter medo, vai ficar tudo certo. Quer ver como não adianta, né? Eu trouxe essa imagem, vocês devem estar pensando né, qual é a relação de um Fusca, por exemplo. Se eu falar para vocês, pensem num Fusca azul, tá? Pensem nesse Fusca. Agora eu vou falar para vocês, não pensem mais no Fusca. Vocês conseguem parar de pensar? Não, de fato não. Porque nossos pensamentos são automáticos, estão ali na nossa memória. Só que se eu for me expondo a situações que mudem o meu pensamento e que de fato tem um desfecho mais favorável, eu vou conseguir pensar um pouco melhor sobre aquela situação. Então, do quanto que somos seres racionais e que a gente tem a capacidade de ser inteligente, em contrapartida, a nossa inteligência também ela parece estar todo o tempo ocupada criando muitas coisas. Né? Então, a gente cria cenários de desastres no que poderia dar errado, riscos que só nós parecemos pensar, que ninguém mais pensa, né? Especialmente quando se trata em alguém com um transtorno de ansiedade. E aí eu acho muito legal assim, essa imagem do Google, né? Que o que é a cabeça do ansioso. Né? Como quando somos dominados pela ansiedade, parece que pensamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. Né? A gente acredita, então, que toda e qualquer preocupação é importante e que a gente precisa pensar nela, a gente precisa pensar naquela hipótese. Né? Então, é como se eu abrisse diversas abas da internet, né, diversas janelinhas, assim, e eu não consigo olhar uma, não consigo olhar outra, porque são muitas abertas. Isso é o pensamento do ansioso. Então, como é que, né, desde lá da nossa infância, a gente precisa ir sendo treinado para lidar com essa emoção que é tão importante, mas que, em certo ponto, pode causar um prejuízo. A gente precisa, de fato, regularmente ter experiências que causem medo, mas em um contexto que nos ensine que a gente está seguro. Né? Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai aprender a diminuir nossos medos.
Eu trouxe essa imagem de um menininho fazendo slackline. Não sei se alguém já fez slackline, mas é bem difícil, assim, quando tu faz a primeira vez. E é algo, assim, que causa um certo medo, mas quando tem alguém ali te segurando, né, te ensinando as técnicas, tu te sente mais seguro. E isso é no contexto da saúde também, né? Por exemplo, lá voltando ao exemplo da parada cardíaca. Quando eu vejo que o paciente lá no monitor está começando a desfuncionar, mas o meu enfermeiro lá no meu estágio está ali comigo, me orientando, eu vou sentir medo, mas esse medo não vai mais ter um pico tão intenso, né, que cause um sofrimento, é um medo protetivo. E então, como é que a gente vai manejar essa ansiedade, né? É importante lembrar, assim, que toda e qualquer emoção, ela é passageira. Ela é como uma onda que vai ter um pico alto e vai diminuindo. A nossa ansiedade, assim como qualquer outra emoção, ela dura minutos. Mas o que faz, às vezes, eu ficar triste o dia todo ou feliz o dia todo, é porque a gente fica ruminando os nossos pensamentos. Então, eu gosto de pensar nisso, assim, né? A ansiedade, assim como as outras emoções, é uma onda que vai vir, vai ter um pico bem alto e já vai diminuir. Só que quando vem essa ansiedade num pico bem alto, a gente tem que aprender a surfar essa onda de fato, né? Então, como é que eu vou fazer, né, racionalmente para manejar essa ansiedade? Quando eu tenho lá uma questão, tá, um problema, eu vou pensar nesse problema e utilizar todas as informações que eu tenho dele, inclusive as positivas. Por exemplo, tenho um plantão 12 horas para fazer. Bom, eu já fiz plantão 12 horas N vezes, né? Eu domino aqueles pacientes, aquela ala que eu vou fazer. Não são, por exemplo, eu sou plantonista de pacientes adultos, né? Então eu reviso, eu sei quais são os pacientes que me esperam, eu sei o que eu vou ter que fazer no meu dia como profissional lá. Então eu vou utilizar essas informações que eu tenho de modo que me ajude. Por exemplo, nos últimos plantões que eu fiz, deu tudo certo. Então, toda vez que eu senti essa ansiedade, eu vou lembrar, não, mas na última experiência que tive, foi ok, eu consegui fazer meu plantão. Agora eu sou um profissional que estou acostumado a fazer plantão em adulto e a minha chefe me escalou para fazer um plantão lá na neonatal, que não tem nada a ver comigo. É óbvio que eu vou sentir medo e ansiedade, mas aí o que eu vou pensar? Tá, né, quais são os fatos? Vai ter um médico lá que é especialista em neonatal. Qualquer coisa eu tenho ele para contar. Vão ter os técnicos de enfermagem que geralmente são especialistas em neonatal. Tá, qualquer coisa eu também tenho eles. Então, do quanto que a gente tem que pensar nas questões positivas quando a gente tem uma questão que nos gere um grau de ansiedade. É melhor ser realista do que pessimista, né? Então, eu posso ter a expectativa de que o meu plantão não vai ocorrer bem, que talvez eu vou ter medo, né? Mas ser pessimista, de fato, não vai me ajudar. Então, ser realista não significa de que eu estou negando, né, aquela questão de que tudo vai ficar bem. Mas muitas vezes significa que simplesmente eu estou aberta às informações positivas e neutras. Então, eu vou verificar aquelas questões e vou ser realista dentro daquele ambiente. Não vou negar de que algo ruim pode acontecer, mas vou tentar olhar mais para o lado positivo, né, do lado real daquilo tudo. Use os fatos, não suas emoções para as previsões. Lembrando que as emoções, elas vão causar ali um certo grau de intensidade e depois vão passar. Então, no momento em que eu estou num pico de emoção, não é válido eu pensar no que vai acontecer. Então, eu tenho que muito mais olhar para os fatos concretos, né? Por exemplo, muitas vezes eu acho que naquela situação eu vou ter um branco. Eu acho que eu vou me sentir muito ansiosa, mas isso de fato nunca aconteceu, né? Então, é do quanto que eu tenho que olhar para os fatos concretos e não considerar tanto a minha emoção. Trate e se tal coisa acontecer como parte da sua imaginação. Então, eu sempre pensar muito e se, né? Muitas vezes esses e se nem acabam acontecendo de fato, né? Só que a nossa imaginação é muito fértil, então
O EC fica, né, sempre naqueles pensamentos, as janelas do Windows vão se abrindo. E, de fato, sim, não tem problema, né, imaginar um monte de coisa, ninguém vai morrer imaginando, mas do quanto isso, às vezes, vai causar um grau de prejuízo, porque a gente sempre fica nesse EC, tal coisa acontecer, sempre pensa no pior, né? Usar as probabilidades em vez das possibilidades, né? É muito decorrente, assim, do EC, né? Qual a probabilidade de 1 a 10 de dar certo? É 8. Né? E qual a possibilidade de não dar? Muitas vezes a pessoa fica assim, não, mas e se o paciente tiver uma parada e eu não tiver nenhum técnico de enfermagem comigo? Mas o quão provável é que tu faça um plantão sozinho, por exemplo. Então, sempre pensando mais na probabilidade do que na possibilidade. Outra questão, né? Lembrar sempre que se tal coisa acontecer, toda vez que vem esse pensamento automático, lembrar que é só uma imaginação, né? Nem todo pensamento é um fato concreto. A gente pensa demais, nossa cabeça nos engana bastante. Então, pensar que é só uma imaginação, né? Acolhe aquele pensamento, vê que ele não é verdadeiro e dá tchau para ele. Né? E, de fato, assim, quando vier esse pensamento, né? O pior pode acontecer. Mas o que é o pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer naquele teu pensamento que tu tá tendo? Quando a gente tem uma preocupação, também é importante a gente pensar assim, essa minha preocupação, ela é útil? Por exemplo, eu vou ir para um plantão e eu tô muito preocupada porque o meu turno, né, tem muitos pacientes, a emergência está lotada. Essa minha preocupação é útil? De fato é útil. Então, o que eu vou fazer para ir de uma maneira menos ansiosa para aquele plantão? Né? Do quanto que eu vou usar essa ansiedade, às vezes, para me ajudar, ou do quanto que, às vezes, ela vai me paralisar. E aí, quando essa preocupação é útil, eu gosto de pensar assim, daqui um dia, como é que eu vou estar com essa minha preocupação? Será que esse plantão já não vai ter passado? Em uma semana, né? Será que a emergência do hospital não vai estar melhor? Ou não vai estar melhor. Então, o que eu vou conseguir fazer para melhorar aquela situação? Em um ano, como é que eu vou estar com aquele meu problema? Então, sempre projetar que, às vezes, aquele problema que parece ser enorme, né? Eu tenho ele naquele dia, mas pensar, mas amanhã, como é que eu vou estar com essa situação? Será que é tudo isso? Essa preocupação está no meu controle? Por exemplo, uma emergência cheia de pacientes. O que eu vou fazer? Está no meu controle eu manejar esses pacientes? Está no meu controle eu ter, por exemplo, né, o controle de que as pessoas não vão adoecer? Não está. Né? Então, dentro dessa situação, o que eu, enquanto profissional, consigo fazer? Né? Pensar na resolução do problema, me preparar para lidar com aquela situação, de novo, né? Não é negar o problema, não é negar a ansiedade, não é negar que de fato tem alguma preocupação. Mas se eu tenho algo ali concreto, eu vou ter que me preparar para lidar com aquela situação. Saber também que nem tudo pode dar certo. Então, tolerar, né, o mal-estar também é importante. Acho que a gente vive muito assim numa sociedade de que não se tolera o mal-estar. Então, aprender a lidar com o mal-estar, né, também é muito importante. Aprender que nem tudo vai sair como planejado e perfeito. Então, quando a gente está ansioso, o nosso sistema nervoso simpático que acaba ativando, né? O sistema nervoso simpático, ele vai ativar como uma sobrevivência, porque ele vai nos dizer ali que eu estou numa situação de perigo. Então, vem uma carga de estresse, o meu sistema nervoso simpático ativa e eu fico ansiosa. Aí, em contrapartida, eu preciso ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que faz eu relaxar, né? Que faz eu voltar para o estado de calmaria. E aí, como é que eu faço isso? Uma das técnicas muito utilizadas para o manejo de ataque de pânico, então, por exemplo, vocês que trabalham em emergência, ou quando vocês estão em casa, em qualquer lugar, e vocês estão se sentindo ansiosos, uma técnica muito eficiente, né? Isso é comprovado cientificamente, não é qualquer respiração,
é a respiração diafragmática, e ela é bem interessante para fazer, às vezes, com o paciente, assim, para a gente ir vendo, o que de fato tu tá sentindo, será que não é ansiedade, vamos fazer junto comigo. Então, é uma técnica, eu botei a figura, às vezes ela é um pouquinho no início difícil de fazer, mas se a gente joga lá no YouTube, tem vários vídeos tutoriais, assim, que a gente vai aprendendo. Eu confesso que no início também foi difícil para mim, mas o que ela ensina, né? A respiração diafragmática, muitas vezes, quando a gente está ansioso, a gente faz isso aqui, ó, né, com os ombros, e aí a gente fica tensionando a coluna o tempo todo. E aí a gente tem que imaginar que lá no meu abdômen, eu coloco a mão no meu umbigo, eu imagino que ali tem um balão, e aí eu vou inspirar pelo nariz, e lá no balão eu vou encher, lá na barriga. O meu pulmão aqui, a gente tem que esquecer nesse momento. Jogar, inspirar pelo nariz e jogar o ar lá no abdômen, né? A gente vai perceber o abdômen distender. E aí eu vou segurar por 2 segundos e depois eu vou soltar bem devagar esse ar. Então eu vou inspirar pelo nariz em torno de 4 segundos, segurar 2 e soltar bem devagar. Eu solto esse ar como se tivesse uma vela na minha frente que eu não pudesse apagar, então é bem devagar. Eu cheiro uma flor por 4 segundos, seguro 2 e sopro uma vela por 6 segundos. Por isso que eu coloquei ali do lado da respiração diafragmática o 4, 2, 6, que é desse jeito que a gente utiliza. Essa aqui é muito utilizada para quando a gente está em um ataque de pânico, tá? Ela ajuda bastante. Ou quando de noite tu deitou na cama, né, e teus pensamentos lá estão acelerados, tu tá sentindo o coração um pouco mais taquicárdico, e aí tu começa a fazer essa respiração, tu vai vendo que os níveis, né, tu vai ativando o sistema nervoso parasimpático, porque, de novo, quando a gente está estressado, a gente ativa o sistema nervoso simpático. E aí essas técnicas de respiração, por exemplo, vão ativar o sistema nervoso parasimpático para eu voltar ao meu estado de calmaria. Outra técnica muito utilizada é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Ele é muito eficaz para reduzir a tensão muscular, diminui os níveis de cortisol e aumenta a sensação de bem-estar. É isso que eu falei antes da questão do sistema nervoso simpático, né? Que ele vai elevar o nível de cortisol, porque eu estou estressada, e claro, é uma questão de sobrevivência, eu preciso ali naquele momento. Mas quando, de fato, eu não tenho mais porque tá nesse nível, assim, de ansiedade, de hipervigilância, e mesmo assim estou tensa, vai gerando um nível de estresse que vai causando prejuízos. Então, esse relaxamento progressivo, ele é muito bom. Eu botei aqui essa imagem, que é do YouTube mesmo, tá? É um vídeo em português, gratuito. É bem interessante, às vezes, tu usar um fone de ouvido, fazendo um local, assim, que tu esteja te sentindo confortável. Ele é bem também eficaz para questões de ansiedade. Caso alguém depois, eu vou deixar meu e-mail, que era os links dos vídeos, tanto do relaxamento como da respiração diafragmática, pode me pedir por e-mail que eu passo bem tranquilamente, tá bem? Outras questões, assim, que auxiliam, né, de maneira comportamental no manejo de ansiedade, são técnicas de mindfulness. Eu não vou me deter, assim, a falar sobre mindfulness, porque eu acredito que é uma aula muito mais ampla, também não tenho essa instrução tão fidedigna, mas de modo, assim, muito simplório, tá? O mindfulness, ele nos ensina a olhar com atenção, escutar, cheirar, sentir o ambiente, aquele momento presente, e de nenhum modo, assim, isso é ser positivo, né? Olhar aquela positividade tóxica, não. É de fato estar presente naquilo, no que está, qual é a sensação. Uma das técnicas que eu sugiro, assim, para a gente entender o que é o mindfulness é comer uma ameixa seca, mastigar, engolir, tá? Agora tu come essa ameixa seca fazendo mindfulness, que é, por exemplo, olhar para a ameixa seca, ver a sensação, né? Como é que ela é, se ela é áspera, sentir o cheiro dela, olhar para ela de outros ângulos, ver se ela tem uma cor diferente. Aí eu mastigo, dou uma mordida, deixo um tempo na boca. Vocês vão ver, assim, é uma experiência bem legal, tá? Eu já fiz ela
Eu não gostava de uva passa, de ameixa seca, uva passa dá para fazer com qualquer um desses. E depois que eu fiz desse jeito, assim, eu vi que tinha um outro gosto. Então, do quanto que às vezes a gente precisa estar atento naquele momento presente para ver, né, para manejar também a ansiedade, tá? Outra técnica comportamental que auxilia bastante no manejo de ansiedade é exercício físico. Então, às vezes eu estou numa crise de ansiedade, dar uma corrida, fazer algo assim, mesmo sem vontade, tá? Isso a gente chama de ativação comportamental. Tá ansioso, vai fazer uma atividade física que não gere muita tensão. Tu vai ver que os níveis de relaxamento também vão se elevar e isso vai ser eficiente, né, para o controle da ansiedade. Outra questão é ter uma higiene do sono. Também não me detive a colocar aqui o protocolo de higiene do sono, mas caso alguém queira, eu envio sem problemas. Isso auxilia bastante no manejo de ansiedade, porque quando a gente tem né, um transtorno de ansiedade, o sono fica bem prejudicado. Então, do quanto que é importante a gente contar assim, com estratégias para diminuir, né, essa ansiedade. E o sono, um sono quando ele é feito de um modo saudável, é bem importante. Então, casos de insônia, né, as pessoas têm muita insônia, o despertar noturno, a gente faz um protocolo, assim, de higiene do sono, que é, por exemplo, 1 hora antes não mexer no celular, não fazer nada que faça teu cérebro despertar, não ter TV no quarto, se usar alguma luz que seja atrás, não na frente dos olhos, fazer daquele ambiente do quarto somente um local para dormir, não um local de trabalho, deixar as luzes mais apagadas, né? Então, tudo isso são estratégias que a gente usa, assim, para ansiedade. Então, as referências que eu usei. Muito obrigada. E tem meu e-mail, qualquer coisa, podem me contatar por e-mail que eu passo com material, ou se tiverem alguma dúvida. Então, Lilian, obrigada, desde já. Parabenizo pela apresentação, acho que está muitas informações e um convite muito, muito bacana para reflexão, né? Eu quero aproveitar, a gente tem 44 links aqui conosco, isso significa cerca de, no mínimo, 40 pessoas, né? Eu estou com 2 links, algumas pessoas, mas alguns links têm mais de uma pessoa. E eu queria pedir encarecidamente às pessoas que estão escutando, nós temos 31 inscrições. Isso quer dizer que a gente tem muito mais pessoas aqui na sala do que o número de inscrições na plataforma. Até hoje, à meia-noite, as inscrições ainda estão abertas e para nós é muito importante que quem acompanha os nossos seminários, quem assiste os nossos seminários, também se inscreva na plataforma para ficar não somente registrado, para vocês terem os certificados de participação. Então, ali no plataforma do IB Escola, as inscrições para esse seminário ainda vão estar abertas até hoje de noite, e depois, por 15 dias, a partir de amanhã, no máximo depois de amanhã, o pessoal da TI vai disponibilizar essa gravação, porque eu acho, e aí eu vou responder aqui já, e eu acho que a Lilian também, né, me ajuda a responder, o Silvio Figueiredo, que não diz de qual serviço ele é, ou de que município ele é, ele perguntou antes, né, Lilian, de tu falares sobre aqueles exercícios de respiração, ele pergunta se os exercícios de respiração podem ajudar a contornar a situação, né? E realmente existem técnicas de respiração, exercícios específicos de respiração e outros exercícios que ajudam, que podem ajudar a pessoa que está numa crise de ansiedade a lidar com aquilo no momento e mesmo levar para a sua vida, né? Em outros momentos em que não estiver com acompanhamento, né, com o profissional, elas podem usar esses exercícios como uma técnica que elas carregam consigo, uma pílula, né, como uma pílula, né, de conhecimento, de uma estratégia para lidar com crise de ansiedade, né? Teve um momento, né, Lilian, que eu mesmo escrevi para não deixar esquecer aqui, que nós hoje estamos tendo não somente as situações de ansiedade, de crise de ansiedade, das pessoas e dos familiares, dos profissionais de saúde em relação à Covid, mas mesmo quem teve Covid
o pós-Covid, a síndrome pós-Covid, ela tem incluído muito frequentemente crises de pânico, crises de ansiedade, aquela falta de ar, né, que está relacionada com ansiedade. E eu não sei, Lilian, eu queria te perguntar em relação a isso, porque além de trabalhar no hospital, e aí você vai estar atendendo o paciente, eventualmente os familiares do paciente internado, se na tua experiência da atenção básica, tu tens acompanhado, de alguma forma, podido perceber ou sentir como é que está essa situação da saúde mental em pacientes que tiveram Covid, se isso tem se manifestado, se tu tens encontrado isso aí na tua região. Antes só de responder, eu quero cumprimentar o Vladimir, que é o nosso coordenador da UPA Guajuviras, que está dando aqui os parabéns. O Silvio Figueiredo, que fez aquela pergunta, ele é recepcionista do CASG, do Centro de Atendimento às Síndromes Gripais, que também, né, tem esse acompanhamento aí de pacientes que tem a situação da Covid e de outras síndromes gripais, mas também carregada com essa questão da ansiedade que traz junto. A Camila de São Lourenço nos deu bom dia, da Clínica 24 Horas de São Lourenço, né? A Jane, da UPA Areal, pessoal da Atenção Básica de São Lourenço do Sul, aquilo que eu falei, né, Lilian? Às vezes um link significa 5 pessoas, 10 pessoas nos acompanhando aqui. Então, eu dou um alô para todos eles, né? A Liviane, também, da Atenção Básica de São Lourenço, a Raquel, da UPA Areal, e o CASG, o pessoal Thaís, que a gente já havia cumprimentado antes. Então, se tu pudesses falar um pouquinho, Lilian, por favor. E também, pessoal, o microfone está aberto. Assim que a Lilian estiver falando, se alguém quiser falar pelo microfone, tem a mãozinha ali para levantar, tá bom? E também fazer colocações pelo chat, se desejar. Então, respondendo assim, né, tanto no âmbito hospitalar como na atenção básica, que eu estou bem inserida agora também, o Covid tem N consequências, né, na saúde mental. Uma delas, assim, que eu acho que tem aparecido bastante, isso é na minha experiência clínica, né, na atenção básica. Muitas pessoas enlutadas, né, muitas, assim, que perderam mais que uma pessoa na família, então isso gera uma repercussão muito significativa na vida da pessoa, na saúde de modo geral dela. E aí, acho que o Covid, assim, ele está muito relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático que eu relatei antes, que é o TEPT. Então, as pessoas têm muito medo, as pessoas que tiveram, elas têm medo de ter de novo. Ela deixa sequelas, né? Em alguns casos, deixaram sequelas físicas, né? O Covid. Algumas pessoas relatam a dificuldade da memória, a queda de cabelo. Então, elas falam, será que eu não vou voltar a ser quem eu era? Muitas pessoas, por conta da pandemia, não foram, não necessariamente por ter ficado com a doença, mas por conta da pandemia, perderam empregos. Então, isso também está gerando um certo grau de ansiedade nas pessoas. A questão da contaminação, né? Se é alguém já com traços de toque, por exemplo, nossa, o Covid é o prato perfeito para a pessoa, né, entrar numa crise bem significativa. Então, sim, né, o Covid acho que tem um leque, assim, para todos os transtornos de ansiedade, tem algum sinal de alerta, assim, para quem já tem alguma questão de ansiedade, ele acentuou com certeza, ainda mais não trouxe nada de bom, né, para quem já tem algum transtorno de ansiedade. O que às vezes é bom, a questão assim, positiva quando a gente tem um grau de ansiedade é que a gente vai se proteger, né, frente a uma ameaça, a gente se protege muito mais do que alguém que não considera, não é nada, enfim, então, para isso é protetiva a ansiedade, né, mas não quando ela traz prejuízos de fato, porque vai debilitar bastante a vida do sujeito, né. Maralice? Oi, parabéns, Lilian, pela apresentação.
eu queria trazer algumas palavras, assim, porque esse tema e essa decisão desse minicurso surgiu da nossa primeira mostra, que aconteceu em agosto, né? Eu queria fazer esse reforço, porque foi um tema que a Lilian nos trouxe na apresentação de um relato dela, que todos que estavam presentes se identificaram muito, e a gente quis, né, construir junto com a Lilian esse momento de hoje. Então, eu anotei algumas coisinhas da tua fala, Lilian, para justamente diminuir a minha ansiedade quando eu fosse apresentar. Então, eu quero te dizer que esse tema é muito relevante diante da pandemia, né? Eu acho que essa doença desconhecida, em que cada vez que a gente escuta um relato de quem teve, surgem coisas diferentes, né? Memória, cabelo, falta, né? Coisas que não... Ah, não, eu não tive, tu teve. Então, uma doença desconhecida que deu uma sacudida, né, em quem teve, quem cuidou de quem teve, né? Então, acho que isso gerou bastante ansiedade. Eu acho que temas como esse e o que a gente fez agora à tarde é a única forma, eu acho, de a gente conseguir ir aliviando, que é conversando, se capacitando, estudando e dividindo com os outros, né, momentos em que a gente passou e que realmente impactaram diferente, mas com bastante intensidade cada um. Né? Eu queria te dizer que a tua fala trouxe muito essa coisa do separar, quando chega na emergência, a coisa física de uma crise de ansiedade. Eu acho que isso a gente tem muito que nos capacitar e capacitar as pessoas, porque logo tu pensa numa coisa grave, né? Algo, não que não seja grave, mas algo físico, um ataque cardíaco, uma parada, e na verdade é uma crise de ansiedade, né? Um sintoma, né, de saúde mental que a gente realmente não é que não valoriza, mas não consegue na hora identificar, até por algumas dificuldades de cada um. Né? Então, eu queria agradecer a participação de todos que estão presentes. Eu acho que a gente só tende a crescer nos conectando dessa forma, assim, para estudar e pensar sobre assuntos tão importantes, e que tu trouxe algumas contribuições bem legais, que a respiração já deu vontade de fazer na hora. Assim. Muito obrigada, Vivian. Imagina, obrigada, eu que agradeço. O pessoal do CASG, né, Lilian, te parabeniza pela apresentação. O Diogo, lá da Guajuviras, também, né? O Diogo, que é um grande parceiro nosso aí, que está sempre presente, contribuindo aí com o trabalho da escola. Angelita Ribeiro, parabéns pela apresentação. Muitas boas dicas esclarecedoras para entenderem como fazer o manejo, e muitas vezes até com nós mesmos, profissionais da área. A gente precisa muito dessas técnicas, né? Como a Maralice estava falando, do dia a dia, não é? Amanda Pistoletti, lá de Pelotas, obrigada pela oportunidade em agregar conhecimento sobre essa temática tão importante no cotidiano dos profissionais da saúde, tanto para o campo de trabalho quanto para a vida. As demandas relacionadas à saúde mental são cada vez mais recorrentes e precisam do nosso olhar atento. Obrigada. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção da gente, né, Maralice? As demandas para a gente poder refletir, poder pensar o manejo das questões da saúde mental nas portas de entrada, né? Não somente na atenção básica, naquele acompanhamento de atenção básica, que inclui aí a UPA, né? Mas são pessoas que chegam em crise, em situação de crise, e os profissionais de saúde, os profissionais de apoio, muitas vezes se sentem pouco preparados, pouco confiantes sobre como vão lidar com uma crise, com uma situação que chega na porta de entrada, e também nas emergências dos hospitais, na SAMU, né? Isso tem sido uma coisa bastante demandada, e eu acho que esse curso que a Lilian nos proporcionou hoje nos mostra, nos dá uma luz, né, Maralice, para a gente poder pensar em algo um pouco mais estruturado, ou, né, dentro daquela ideia que a gente está pensando da educação permanente, né, que esse seja um dos temas recorrentes, a questão da saúde mental nas unidades, um dos temas que seja trabalhado pelo menos 1 a 2 vezes por ano, dentro de um conjunto de temáticas que a gente precise desenvolver para as unidades, né? Pessoal, o Diogo, primeiro a Janaíne, obrigada pela ótima apresentação. Diogo, vocês são maravilhosas, muito importante, conhecimento ainda mais que a doença,
hoje em dia tem reflexo muito grande ligado também pela Covid. Parabéns, espero mais aulas. Diogo sempre vai estar presente, está sempre sendo chamado, e sempre uma alegria estar com o Diogo aqui com a gente. Pessoal, dúvidas, ou pelo menos que vocês possam trazer alguns relatos de situações que vocês estejam vivenciando, que isso realmente pode enriquecer muito. Nós temos ainda 10 minutos aqui para estar trocando ideias, para estar trocando experiências. Isso que a Tarsila trouxe, eu acho bem importante a gente também frisar que na construção do plano anual de educação permanente que a gente está propondo para uma próxima, né, ação do IB Escola, que a gente continue construindo assim, né, com a Lilian, com a Ponta, com as pessoas que estão trazendo essas temáticas, que são as que mais estão repercutindo internamente nas unidades, e a Lilian, né, a Susan, a psicóloga de São José do Norte, também já se propôs, né, e a gente estava agendada para visitar a unidade, não deu, mas nós vamos construir também para 2022, início, uma capacitação com ela tem algumas sugestões, então a gente quer justamente fazer essas costuras, né, e poder compor da forma mais próxima mesmo de vocês e dos colaboradores, que são quem mais pode nos sinalizar, né, esses temas importantes e a forma de manejar. Pessoal, alguma colocação? Lembrando que quem tiver inscrito até hoje, meia-noite, nesse curso, que ainda estão abertas as inscrições na plataforma, vai poder rever também a partir de amanhã, vai ter 15 dias aí para rever essa aula da Lilian, que está tão rica e tem tantas dicas interessantes, importantes aí para a gente estar trabalhando no dia a dia. Bom, gente, a Susan também dá os parabéns e agradece, né, pela aula, pelos esclarecimentos. E, bom, não havendo mais perguntas, mais comentários, então, Lilian, reitero que você transmita para o Luiz, que é o coordenador, que é o diretor aí do hospital, o nosso agradecimento pela sempre parceria de vocês. Eu acho que já é o terceiro seminário esse ano que é conduzido por colaboradores do Hospital São José, né, de Dois Irmãos, e assim a gente vai jogando e vai fortalecendo a rede e capacitando os nossos colaboradores, né? Agradece então a parceria dele e muito especial a parceria de todos os colegas e todas as colegas aí do hospital que estão ajudando a fortalecer o IB Escola, ajudando a fortalecer a instituição e principalmente ajudando a fortalecer essa rede, né? A Regiane agradece pelos ensinamentos, né? Ela acha muito importante, o filho dela sofre com transtornos de ansiedade e aprendeu mais hoje, e a gente tem que aprender com os nossos filhos a cada dia, né? A lidar com as dificuldades deles de maneira a ajudá-los, né? A se tornar mais independentes e mais autônomos. Camila também agradece pela excelente explicação, agradece pela oportunidade. E Lília, então, abro a palavra para ti, né, para as tuas considerações finais antes da gente encerrar essa fala. Tá bem, eu agradeço também. Acho que se eu pudesse resumir, assim, a aula de hoje, né, é que a gente, tanto como profissional da saúde, como ser humano, né, de modo geral, do quanto que é importante validar, né, as emoções, do quanto que lembrar que se a pessoa tem alguma questão de algum transtorno de saúde mental, não é porque ela quer, né, é que nem quando alguém sofre, por exemplo, tem uma diabetes, um câncer, né, ninguém quer ter, mas é uma patologia também e deve ser tratada e validada. Então, ainda a gente percebe muita resistência, né, dos profissionais da saúde em manejar, em atender pacientes de saúde mental. Eu compreendo, né, que às vezes as emergências estão lotadas, mas que é uma questão, né, de saúde também, então a gente precisa atender o paciente e validar o que ele está sentindo.
De modo geral, assim, se eu pudesse resumir a questão de lidar com a ansiedade, né, eu gosto sempre de pensar que a gente tem o problema e o que o ansioso quer? Ele quer fugir do problema. Toda vez que eu fujo do problema, a ansiedade vai elevar. Então, a gente tem um problema, a gente tem que ir de encontro dele para a ansiedade diminuir. Né? Um exercício legal de pensar é como se eu tivesse uma corda e fizesse um nó e cada um puxasse para um lado. Aquele nó vai ficar cada vez mais apertado e mais difícil, né, de eu abrir aquela corda. Então, se eu for de encontro, né, aquele nó vai ser mais fácil de eu manejar de fato. E é isso a ansiedade, né? A gente tem que ir de encontro daquilo que está nos gerando ansiedade para resolver e não fugir daquilo. Tá bem? Eu deixo meu e-mail, qualquer coisa, se alguém quiser, ficou com alguma dúvida, quiser algum material, é só me contatar que a gente conversa bem tranquilamente. Maralice, muito obrigada, né? A gente conversou já em outro momento, obrigada pelo convite. Tarsila também, muito obrigada. Acho muito interessante, assim, esse programa que vocês, né, estão fazendo enquanto IB Escola. Eu gosto muito da ideia da gente sempre ficar estudando e se atualizando. Acho que a gente sempre tem o que aprender, né? Muito obrigada. Então, obrigada, Lilian. Obrigada a todos e a todas aqui presentes. Quem não se inscreveu, se inscreva. Tem até o fim do dia para se inscrever. O Tiago também agradece. Mais uma vez, a Amanda, né? Sempre presente, parabenizando e agradecendo. E desejando, porque hoje é nosso último seminário desse ano, né? Então, desejando a todos e a todas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Nós estaremos talvez aí em contato. Eu e a Maralice continuamos aqui sempre à disposição e pretendemos aí ainda esse ano trabalhar bastante, né, para poder fazer um bom planejamento para o ano que vem com tudo que nós aprendemos esse ano. Graças a vocês, nós aprendemos muito esse ano. Nós podemos ampliar aqui a nossa consciência do tamanho do desafio, mas também as ferramentas que a gente tem para perseguir o alcance aí de metas e a realização desses desafios. Então, esse ano a gente ainda é um ano de bastante trabalho para nós planejarmos, e para o ano que vem ser ainda mais rico e produtivo do que já foi esse, né? Então, um ótimo final de ano a todos e a todas. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E também ainda estamos à disposição aqui, e ano que vem com bastante trabalho pela frente aí para a gente fortalecer essa rede. Um grande abraço a todos e a todas. Por hoje encerramos aqui. Obrigada.